Deus disse assim, ó, se continuares a obedecer meus mandamentos, tu serás meu povo e eu serei o seu Deus. Então, esse contrato é a antiga aliança, que ele vigorava até a nação de Israel cumprir também o pacto que ela havia feito com Deus. Perfeito. Esse contrato era mais de 600 cláusulas, que nós chamamos de lei mosaica, ou lei da nação de Israel, transmitida por Moisés. Essa lei tinha várias finalidades. Uma delas era conduzir até Cristo. Ou seja, a lei preparava o povo para eles serem obedientes às normas de Deus e ajudaria eles a chegarem ali, a identificar corretamente quem era o Messias, com base nessa lei. Aí Jesus vem, ele não veio para abolir a lei, porque ele era judeu. Gálatas 4:4 diz que Jesus estava debaixo da lei. Então Jesus era um judeu que adorava Deus, ia ao templo, guardava corretamente o sábado, né? E aí quando nós chegamos aqui, depois que ele morreu, Paulo, explicando esse assunto, ele escreveu assim, ó, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Paulo escreveu assim: Mas agora, em união com Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longes, estão perto pelo sangue do Cristo, pois ele é a nossa paz, aquele que de dois grupos fez um só. Ou seja, antes era só o povo judeu, agora é judeu e gentil, e esses dois grupos vão formar um grupo só. E que destruiu o muro que havia no meio que os separava, que era a lei mosaica. A lei era dada só para a nação de Israel, não tinha lei para o gentil, era como se fosse um muro que dividisse ali o povo de Deus do povo que não era de Deus. Só que esse muro foi derrubado, foi destruído, como diz o versículo 14. Aí no 15 fala assim, ó, por meio da sua carne, ele, no caso Jesus, né, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos em forma de decretos, para fazer de dois grupos que estão em união com ele, um novo homem, e fazer paz. Então, quando Jesus morre, e somente depois da sua morte, é que ocorre a abolição da lei. Eles não tinham mais necessidade de obedecer lei mosaica. Paulo, ele explica muito bem isso. Então, dentro da lei, eles deveriam sim continuar pagando o dízimo. Depois que foi dado para os cristãos a ordem de não mais seguir a lei mosaica, eles não precisavam mais, entendeu? Eles não precisavam mais oferecer sacrifícios, eles não precisavam mais guardar a lei. Então, esse é o ponto, sabe? E aí, quando ocorre essa abolição da lei, a lei do dízimo também vai para o brejo. Não há necessidade mais de seguir uma lei que Jesus já aboliu. Esse é o ponto. Por isso que os cristãos não são orientados por Jesus a pagar o dízimo. Até porque o arranjo do templo, essas coisas já havia sido destruído. O que é orientado é a doação voluntária e generosa. Ok. E aí, Fábio, a resposta do Adriano se satisfez ou faltou alguma coisa aí, cara? Você quer pontuar? Não, porque o que Paulo fala acerca de Jesus, ele fala que ele veio... Você não tá aparecendo na imagem, Fábio. Não sei se você mexeu aí. Ele veio não para abolir a lei, veio para cumprir a lei. Como é que ele fala, o Adriano, na voz dele aí falando, né, acerca de Paulo, falando que Jesus veio para abolir a lei? Não, ele veio para cumprir a lei. Então, a lei, ele não cancelou a lei. E acerca do dízimo, né, ele não aboliu o dízimo. Não tem nenhum texto de Gênesis, Apocalipse, nem Malaquias, que ele veio abolir o dízimo. O dízimo não foi abolido. Né? O dízimo, ele continua, né? Aquele que crê, né? Isso é um ato de fé, gente. Isso é um ato de fé. Isso eu sempre falo, o dízimo não é obrigatório, o dízimo é um ato de fé, né? Igual a Adriano acabou falou a voz dele aí, que não existe fé para você aplicar aquilo, não existe sim, porque a palavra de Deus fala que aquele que semeia, aquele que planta, colhe, tá? Aquele que planta muito, colhe muito, aquele que planta pouco, colhe pouco. Então, isso é um ato de fé. Você crê, olha, se eu fazer isso, ato de fé, Deus vai me abençoar. Então não é obrigatório você fazer isso. Então o dízimo não foi bonito, né? O Adriano, na voz dele aí de Paulo nunca falou que o dízimo foi bonito, nunca falou.
Ô Fábio, dá pra gente distinguir e fazer a separação de dízimo e de oferta? Há uma diferença ou é tudo igual para você? A diferença. Qual é a diferença? A diferença é que a oferta é aquilo que colocar no teu coração. Aquilo ali é uma oferta, né? O dízimo já é um ato de fé. Fé é uma coisa e aquilo do coração é outra. O dízimo é uma fé, né? E aí, a oferta é tudo aquilo que Deus tocar no teu coração. Você doar para a igreja, doar para alguma pessoa. É uma doação. Não vai comparar o dízimo com doação. Doação é uma coisa, dízimo é outra. Muitas pessoas comparam o dízimo com doação. Doação é totalmente diferente. Totalmente diferente. Não existe o dízimo com doação junto, não. Ô Fábio, na sua fala principal você falou que o dízimo é um ato de fé. Ato de fé, exatamente. Mas não é a oferta que é um ato de fé que você acabou de falar? Hã? No começo da sua fala você falou o dízimo é um ato de fé. Aí eu falei qual é a diferença de dízimo e oferta? Aí você falou não, a oferta é um ato de fé. Exatamente. Os dois é um ato de fé? Não, só que o dízimo é diferente. O dízimo é a oferta é que vem do seu coração. Acabei de citar agora há pouco. Oferta é o que Deus tocar no teu coração. O dízimo já é diferente. O dízimo é um ato de fé. Eu acabei de citar. O dízimo é um ato de fé. A oferta é aquilo que Deus tocar no teu coração. Você doar para as pessoas. É uma doação. Tá, então a oferta fica sendo... o dízimo é um ato de fé, certo? E oferta é aquilo que Deus tocar no teu coração. Eu vou ofertar, ou eu vou abençoar, ou eu vou doar para as pessoas. Mas não fica melhor caracterizado a oferta, um ato de fé, porque é voluntário, do que um dízimo, que é uma coisa já estabelecida? Não? Não, por quê? Porque o dízimo não é obrigatório. É obrigatório? Não é obrigatório. Não é obrigatório você fazer esse ato de fé aí. Não é obrigatório. Mas é um ato de fé. Você fazer com fé. Daí muitas pessoas falam que é obrigatório. Não é. Muitas pessoas entram aqui na live e falam que os pastores obrigam. Não obriga ninguém. Nunca vi nenhum pastor obrigando você a devolver o dízimo. Ninguém. Né? Muitas vezes a gente nem prega sobre isso. Então, isso é um ato de fé. O dízimo é um ato de fé. Você abençoar, saber que amanhã você pode ser abençoado também. Tá, então se eu der o dízimo, que é um ato de fé segundo o senhor, eu vou ser abençoado. E quem não der o dízimo? Não. Não é só assim você der pensando que ser abençoado. É igual eu falei em você. O senhor não acabou de falar que será abençoado? É um ato de fé, sabendo que você abençoar, amanhã você pode ser abençoado. Né? Então, o dízimo é um ato de fé. Jesus jamais engoliu o dízimo. O Adriano acabou de falar aí, o apóstolo Paulo falou na fala dele que foi engolido o dízimo. Não, ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. Veio para cumprir a lei. Jesus veio, ficou aqui para cumprir a lei. Sim, eu tô dizendo para poder te entender. A pessoa que ela dá o dízimo é um ato de fé, e quando ela dá um dízimo, ela pode ser abençoada futuramente, como o senhor acabou de falar. Exatamente, pode ser abençoada também. Quem não der o dízimo... Quem der também pode ser também. Ó. Pode ser? Pode ser também. E o que eu estou falando, o dízimo não é obrigatório você devolver o dízimo. Então, quem der pode ser abençoado, e entendendo que também Deus pode ser abençoado, porque ele não faz decepção de pessoas para abençoar. Então, já que ambos podem ser abençoados, qual a necessidade do dízimo? É um ato de fé. É um ato de fé. Ok. Tipo assim, eu dando um exemplo para você aqui. Você faz um propósito com Deus. Não sei se na igreja Adriano faz isso. Muitas pessoas fazem um voto para Deus. Né? É obrigado você fazer voto? Não é obrigado. A pessoa faz um voto para Deus pensando que ser abençoado amanhã. Então, igual o dízimo. Ok. Vamos ouvir agora um pouquinho o Adriano. O Fábio já deu aí um parecer sobre dízimo e oferta. E aí, Adriano, a mesma pergunta para o Fábio. Dízimo e oferta é a mesma coisa? É diferente? O que está funcionando, o que não está? E aí, cara? São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Tanto é que é assim, ó, na verdade, o padrão bíblico para o cristianismo é a oferta. Você vai dar R$1, R$1.000, R$15.000, R$10, e tá tudo bem. É conforme a pessoa resolveu no coração. O dízimo não. Embora se ouça pastores falando que não é obrigatório, passa 3 meses sem dar o dízimo para você ver o que acontece. Para você aí que é evangélico e doa, aliás, e dar o dízimo e ter um carnezinho na tua igreja, atrasa 3 meses. Atrasa 3 meses. Só para você ver se é ou não obrigatório. Você vai receber uma mensagem do seu pastor dizendo: olha, irmão, varão,
seu dízimo está atrasado. Aí você vai ver que você vai ser tratado diferente, você é visto com maus olhos. Sim, isso é fato. Acontece dentro das igrejas e infelizmente acontece. Se não fosse obrigatório, você não tinha que pagar 10% do seu salário mensal. E o pastor jamais poderia dizer que você que não dá o dízimo está roubando a Deus. Afinal, não é obrigatório. Infelizmente, pastor Fábio, vou ter que discordar dessa fala, porque na prática não é assim que acontece. Eu nunca fui evangélico, não tenho na minha família pessoas que são evangélicas, mas eu sou testemunho de Jeová. E eu já bati em portas de pessoas que elas não tinham o que comer, porque o dinheiro que havia sobrado do salário, já é baixo no Brasil, né? Ela precisava destinar para pagar o carnê. A pessoa me mostrou o carnê. Eu não sabia nem que existia, mas a pessoa tem lá um carnê. Igreja fulana de tal, e o casalzinho de idosos ali, eles pagavam mensalmente. O dinheiro estava dentro do carnê já para fazer o pagamento na lotérica. Mas eles não tinham frango para comer, um arroz para colocar na panela, não tinha dinheiro sequer para comprar uma linguiça, uma salsicha, que é baratinho. Eles não tinham, mas o do pastor estava garantido. Então, na verdade, pastor, eu vou pegar um pouco pesado na minha argumentação, mas não é com a intenção de ofender o senhor, até porque eu não estou dizendo que o senhor faz isso. Mas dízimo hoje é uma forma de roubar dinheiro com a Bíblia na mão. É literalmente roubar. Porque quando você obriga a pessoa a dar, a única diferença de uma religião que faz isso, um assaltante, é porque um usa a Bíblia e o outro usa a arma. Mas o modo operante é o mesmo. É coação, amedrontando as pessoas, dizendo, olha, se você não pagar teu dízimo, Satanás vai pegar tudo que você tem. A pessoa não tem nada. E você ainda ameaça a pessoa de dizer assim, ó, você ainda vai perder o seu fogãozinho de 2 bocas, você ainda vai perder sua televisão, sua geladeira que você está pagando. Por quê? Porque você não pagou o dízimo. Deus não vai te abençoar. Engraçado, quando você olha para qualquer igreja que cobra dízimo, quem é que chega de carrão? Quem é que chega de carrão? O meu cunhado, ele é pastor de uma igreja. O cara troca de carro todo ano. Construiu uma casa gigantesca lá de 2, 3 andares. Moto, carro, entendeu? Então, assim, um cara que era pedreiro, abandonou a profissão para se dedicar a ser pastor da igreja, porque dava mais dinheiro, é um dinheiro fácil. É um dinheiro muito fácil. É um dinheiro onde você vai 2 vezes no local que você trabalha, que é na igreja, fala ali durante 1, 2 horas, qualquer coisa, o pessoal diz amém, aleluia, glória a Deus, e no final do mês você tem ali, aliás, no começo do mês você tem um pagamento do seu salário. Eu gostaria de perguntar para você, pastor, eu suponho que o senhor receba dízimo, mas se a partir de maio o senhor não recebesse R$1 pelo que você faz hoje, você continuaria fazendo tudo o que você faz hoje? Você continuaria sendo pastor da igreja, fazendo pastoreio, fazendo a obra de Deus, sem ganhar R$1, você continuaria fazendo isso? Essa é a minha pergunta para o senhor. Muito bem, tá aí a pergunta feita do Adriano, o pastor Fábio vai responder. Ô pastor Fábio, depois que você responder a pergunta do Adriano, o Rocha de Jesus, ele colocou na rolagem aqui mais de uma vez dizendo, Wesley, pergunta a ele porque ele me chamou de ladrão de Deus, já que é uma questão de fé. Depois, tá? Depois você pode responder. Vai lá, Fábio. Nem conheço. O assunto aí, qual é a pergunta do Adriano? Se você não recebesse dízimo nenhum. Reformula aí, Adriano. Não, entendi. Vou responder para o Adriano aqui bem claro. O Adriano, vou falar para você bem claro aqui. Eu não trabalho em outro ministério. Eu sou pastor presidente. E uma coisa, eu falo para o senhor aqui. Deus sabe a minha sinceridade na obra de Deus. Eu aqui não prego dízimo, tá? Eu aqui não vivo à custa de dízimo de ninguém. Graças a Deus eu trabalho. Você pode ver meu perfil aqui, meu perfil aqui do TikTok. Nem minha função trabalhando. Então, eu não dependo disso para viver na obra de Deus. E a obra não para, continua, né?
entra dízimo ou não entra, a obra de Deus não para, continua, porque eu não vivo através de dízimo. Eu sou um pastor, que eu trabalho, eu manto minha casa, eu pago aluguel de igreja, né? Pago água de casa, pago água de igreja, pago energia, tudo no meu bolso, porque eu trabalho, tá? Minha família trabalha, minha esposa trabalha. Então, é uma pergunta bem, claro, é uma pergunta bem boa para a gente responder bem, porque muitas pessoas vivem disso. Eu não, eu trabalho e a obra continua, Adriano, continua, tá bom? Porque eu trabalho e a igreja não para, porque não depende disso com ninguém. Ok, lembrando que domingo, às 2 horas, vai ter um debate justamente sobre esse tema com o profeta do Maranhão, que é o Paulo, né, amigo do Fábio. Eu conheço o Paulo desde o Quai, tá? Há muito tempo eu conheço ele também. Ele vai debater com o Ítalo, né? O nosso amigo Ítalo, que ele é TJ, ok? Um vai defender que funciona para os dias atuais, outro vai defender que não funciona. Domingo, às 2 horas, aqui no Podplay. Adriano Cruz, é isso aí, Adriano. Respondida a pergunta dele? Sim, respondida e até de forma satisfatória, porque é bom saber que ele não depende do dízimo para viver, né? Que bom seria se todos os pastores tivessem o padrão que você tem, viu, pastor Fábio? Porque assim, o apóstolo Paulo, por exemplo, era uma pessoa que ele vivia a vida dele para o ministério. Ele viajava, ele fortalecia as congregações, ele tinha suas necessidades físicas, né? Mas ele tinha a profissão dele. Ele era construtor de tendas. E uma das maiores preocupações de Paulo era que ele não fosse um fardo financeiro para os cristãos. Por isso, ele deixou claro que ele precisava, sim, ter a sua profissão. E pelo fato dele ter a sua profissão, olha o que ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Infelizmente, as palavras de Paulo, elas não podem ser repetidas pela imensa maioria dos pastores evangélicos que recebem dízimo, que vivem do dízimo, que dependem da arrecadação da igreja para poder bancar sua vida tranquila e de luxo. Eles não podem repetir o que Paulo vai dizer aqui, Paulo escreveu assim, nós estamos, pois, não somos vendedores ambulantes da palavra de Deus, como muitos são, mas falamos com toda a sinceridade, como enviados por Deus, sim, à vista de Deus e na companhia de Cristo. Paulo disse, nós não somos vendedores ambulantes da palavra de Deus. Quantos pastores você conhece que pode repetir essa frase? Pouquíssimos. O pastor Fábio parece que pode repetir sim, porque ele não depende do dízimo. Ele tem a sua profissão secular, é pastor, recebe lá, deve receber o salário pastoral. Quanto a isso eu não vejo problema. Agora, tem pessoas, pastor Fábio, que elas dependem exclusivamente do dízimo e das ofertas, para poder bancar ali seus caprichos. E aí outros, se eu saio da minha cidade ou da minha igreja e vou pregar em outra igreja, eles cobram para fazer isso. E cobram caro. Tem um carinha aí chamado Miguel, acho que é Miguel o nome dele. The King the Power. É o The King the Power, the best. Então, ele cobra para poder pregar na tua igreja. Cobra R$3.000 lá por cada pregação. Outros cobram muito mais. Eu tenho que me pagar 8.000, 10.000. Então fica parecendo não, são de fato vendedores ambulantes da palavra de Deus. E isso é lamentável, né? Infelizmente, como lá nos dias de Paulo, muitos faziam isso. Hoje, infelizmente, muitos também continuam fazendo isso. Eu gostaria até, Wesley, de trazer aqui um ponto, porque também não adianta eu mostrar as coisas ruins nesse sentido de algumas religiões. Como funciona nas testemunhas de Jeová? Para você ter uma ideia. O membro do Testemunho de Jeová, ele pode fazer sua contribuição voluntária, ele pode dar 5 centavos ao tanto que ele quiser. E se ele não quiser dar? Não tem problema nenhum, ninguém vai olhar com cara feia para ele. Se eu quiser dar, por exemplo, sábado vai ter reunião.
Se eu quiser dar R$100, eu vou lá na caixa de contribuição e coloco. Ninguém nem sabe quem foi que deu o dinheiro. É colocado na caixa de contribuição lá de forma discreta, e aí os irmãos lá fazem o relatório de recebimento desse valor, documenta, né, e entrega para o responsável financeiro. No final do mês, é feito um relatório dizendo assim, olha, nós tínhamos X na conta, esse mês nós arrecadamos Y, pagamos a despesa que foi Z e sobrou tal valor na conta. Em detalhe que eu acho interessante, até as moedinhas são contadas. Deu R$18.935,05. Está lá os 5 centavos. Se eu dou donativos para a obra mundial, deixa eu te Jeová, aí esse dinheiro vai para Betel e eu sei rigorosamente para onde que vai o meu dinheiro. Se eu der ali para produzir revista, bíblia, material, essas coisas, eu tenho certeza que vai para lá. Por quê? Porque na organização de Jeová é feito de acordo com como era feito no padrão cristão. Era doação voluntária e o recurso era usado de forma honesta. Por isso que dá certo. Porque com a religião que cresce financeiramente, que vende salão para construir outro salão melhor, que vende salão no lugar porque já não está tão sendo usado, aí coloca 2 congregações no mesmo salão, que estava gerando custos desnecessários, aí vende um, pega esse dinheiro e constrói onde há necessidade. Então, é assim que a Organização de Jeová trabalha, com recursos próprios, né? E esses recursos eles são usados de forma honesta, não para benefício do ancião, do corpo governante, nada disso, mas sim para a obra do reino em escala mundial. Ok. Ô Fábio, mediante o que o Adriano disse, cara, quem não der o dízimo, segundo a sua opinião, é um ato de fé. Quem não der o dízimo pode viver tranquilamente uma vida próspera, tá tudo bem também? Ou deixa de ganhar algo mais dando dízimo? Como é que você vê? Não, o dízimo é um ato de fé, igual eu falei, só que Deus não continua abençoando. Deus não vai pedir a tua bênção chegar até você. Né? E outra coisa, eu quero fazer uma pergunta para o Adriano, né, que ele, assim, nem é só para o Adriano, muitas pessoas chegam e falam isso, só ataca os pastores. Então eu vi o Adriano agora na fala dele, falando que os pastores pegam o dízimo e começam a roubar. Né? Vamos saber que os pessoal não fala de igreja católica só nos pastores. Né? Vamos supor não, isso fala que não devolve dízimo. A igreja católica não devolve dízimo. É oferta para eles. Só que lá entra dinheiro todo dia entra dinheiro lá. E eles roubam. E ninguém fala deles. Porque aqui roubaram uma quadrilha, pegaram mais de 10 milhões, né? E prenderam os padres, um morreu e prenderam 5, né? E não acharam esse dinheiro. Então ninguém fala disso. E lá não tem dízimo, lá tem oferta. Né? Então, para ficar bem claro, não é só o pastor, tem padre também que rouba. Então, entre aspas, a católica, a igreja evangélica, tudo tem isso. Né? Não sei se Adriano fala que é da Testemunha de Jeová. Só que toda igreja, irmão, ela tem devolução de dízimo. Né? Toda igreja. Não vi nenhuma ainda, só a congregação cristã parece que não pede. Né? Lá é oferta também. Eles falam que é oferta, mas a oferta é mais do que os 10%. E falar, igual você falou aí, Deus pode te abençoar com você dando dízimo ou não dando dízimo. O dízimo também, outra coisa, não é para salvação. Ele não depende da tua salvação, o dízimo. Fábio, o Malaquias 3,10, roubará, pois, o homem a Deus? Como é que você entende esse roubo? Meu Deus do céu. Os pessoal não entra nessa questão aí de Malaquias 3,10. Fala que aí não serve para nós. Só que eu continuo aplicando Malaquias 3,10. Ou seja, é igual o Felipe acabou de citar agora há pouco aí sobre Malaquias 3,10. Né, que o pessoal devolvia os apóstolos lá, eles pegavam e desviavam, ou seja, roubavam o dinheiro, né, o que era para ajudar as viúvas, os necessários. Né, então eles desviavam aquilo que era para aplicar naquilo que era para aplicar. Igual está sendo hoje nas igrejas. O pessoal vai lá, os fiéis devolvem lá, os pastores, os padres desvia e vai comprar carro novo, vai comprar mansão, vai comprar uma chácara grande e vai desviar o que é para aplicar na obra de Deus.
Porque está aplicando Malaquias 3,10 é isso, que o pessoal devolvia os apóstolos, pegar os sacerdotes, desviava o que era para a igreja. É que é assim, Fábio, não tem católico aqui na live, eu posso até subir um católico para poder rebater, né, a sua fala, porque estão roubando, né, estão desviando, né, então é uma coisa bem séria isso, né, se não tem como comprovar que está desviando de certa maneira, dependendo da situação pode ficar até ruim, porque eu suponho, eu deduzo, talvez seja assim, seria mais cabível, né? Porque uma afirmação é algo concreto. Agora, você deduzir, você achar que funciona assim, tá tudo bem, eu acho. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Posso estar certo? Talvez. Então, assim, então existem pastores roubando também? É uma afirmação sua? Não. Estão falando os pastores. Eu afirmei que tem padre roubando. Isso é uma afirmação mesmo. Que você está... Na minha cidade, e com meus olhos mesmo, eu vi 5 roubaram uma quadrilha. A federal passou um mês rodando, até achar mais de 10 milhões. Um deles foi preso 5, era 6, foi preso 5, um morreu. Então, isso é uma afirmação. Pastor, não vou afirmar, porque eu não vi com meus próprios olhos. Só que padre eu vi com meus próprios olhos. Isso é uma afirmação. Ô Adriano, tem no Novo Testamento algum texto reverberando para a continuação do dízimo? Ou parece que Jesus ele diz omitir aquelas, ou seja, parece que não deixa de fazer isso porque eles estão fazendo algo errado. Os fariseus estão fazendo algo errado e não significa que vocês têm que deixar de fazer aquilo. Como é que você vê esse texto aí de Mateus 23:23? Então, não existe nenhum parâmetro bíblico para o cristão continuar pagando o dízimo. Não existe. O que, na verdade, Jesus traz é que tinha pessoas que eles davam dízimo. Ele falou assim, de que adianta você pagar o teu dízimo se as coisas mais importantes são deixadas de lado, como o amor, a justiça? Então, do que adianta? Não adianta nada. Então, ele criticou tanto o arranjo quanto a motivação das pessoas. Porque já ficava claro ali que os fariseus, por exemplo, eles eram pessoas abastardas financeiramente. Eles eram ricos financeiros. Então, ele condena esse tipo de atitude. E hoje, os cristãos eles têm a oportunidade não de doar de forma obrigatória, porque uma lei manda, mas sim de forma generosa. Fazer isso por livre e espontânea vontade, se quiser, quanto quiser e o quanto puder. Isso é feito, por exemplo, a Testemunha de Jeová. Hoje, mais de 9 milhões de pessoas dão dos seus recursos de forma voluntária, sem obrigação, e dá certo. O mais incrível é que dá certo. Nós não precisamos do dízimo, viu, pastor Fábio? Não existe dízimo nas Testemunhas de Jeová. Ninguém lá é obrigado a dar 10%. Quem quiser dar 1%, pode doar. Quem quiser dar 50%, pode fazer seu donativo voluntário. Por quê? Porque justamente na Bíblia nós não encontramos esse parâmetro aqui. Eu já li 2 Coríntios 9:7, 1 Coríntios 16 e Atos capítulo 2, onde as pessoas davam ali, Atos capítulo 4, davam voluntariamente. E o que era doado, o que era dado ali voluntariamente, era usado para o benefício das pessoas da igreja e não para os apóstolos. Era entregue a eles. Eles vendiam terreno, pegavam o dinheiro e davam para os apóstolos. Só que os apóstolos pegavam esse recurso e distribuíam entre os membros da igreja, para que ninguém passasse necessidade. Aí eu pergunto, isso acontece dentro das igrejas evangélicas hoje? Acontece pouquinho, mas acontece. Eu já vi, sim, um pastor falando, dizendo que o dízimo ia ser usado para comprar a cesta básica e doar para os membros. Mas não é o padrão. O padrão das religiões hoje é pegar esse dinheiro, ela vai para a conta do pastor e ele usa como recurso próprio, como se fosse dele. E não em benefício das pessoas. Essa de dizer assim, olha, paga aqui e Deus vai te abençoar, isso nunca funciona. Eu nunca ouvi
E nunca veremos alguém dizendo assim, olha, eu dei meus 10% já faz um ano e agora eu estou recebendo 100, 200, 300 mil reais porque Deus me abençoou. Não existe isso. Não existe ninguém que se tornou rico, porque pagava o dízimo. A não ser os pastores. Os pastores, sim. Os líderes de igreja, sim. Agora, infelizmente, é o que acontece. Na Bíblia não existe padrão ou base para que se possa continuar doando o dízimo e sim as ofertas, como forma voluntária, né? Ok, deixa eu falar uma coisa, tem um pessoal querendo subir. Gente, tem o Francisco e o direitista. Eu vou subir vocês, só que eu quero que vocês abram a câmera, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Tem o fariseu também, não sei se o fariseu tá aí também, tá? Eu quero que abra a câmera. Essa live, como a maioria já sabe, vai lá pro vermelho, tá? Não pode falar YouTube, a gente tem que tomar cuidado para não falar YouTube. Então, eu quero que vocês abram a câmera para que o pessoal possa ver, né, compreender aí sua linha de raciocínio melhor possível. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Fábio. O Braga é um colega do Fábio que está brigando direto lá, né, o Fábio, lá na tua live. Enfim, né? Tá bom? Cadê o pessoal? Deixa eu ver aqui. Mas abrir a câmera, tá, gente? A gente tem que mostrar o rostinho aí. Cadê? Deixa eu subir o Francisco. Francesco. Eu vou escolher aqui uma posição da casa, que a casa não esteja bagunçada. Vou passar vergonha na tua live. Tá, tô vendo os cachorros aí. Os cachorros estão participando da live também. Não, o cachorro nem aqui não. É lá no Fábio. Deixa eu fechar o áudio do Fábio aqui. Beleza. Vai lá, Francisco. Você tem algum posicionamento sobre isso? O dízimo funciona nos dias de hoje? Não funciona? Você concorda mais com o Fábio, com o Adriano, ou com nenhum dos dois? Qual é a tua visão? O que eu entendi até agora da discussão, Wesley, não é se o dízimo é ou não permitido nos dias de hoje. O que eu escutei mais da narrativa do Adriano é o mau uso do dinheiro que é feito, entendeu? Como Mateus 23, que Jesus alerta os fariseus que eles colocam o dízimo à frente de outras circunstâncias, como a caridade, a misericórdia, aquela coisa toda. Então eu não vejo aí uma proibição do dízimo, mas um alerta do uso que o dízimo deve ter. Então eu subi aqui para mais assim dar um auxílio ao pastor Fábio, porque quando ele está acuado, ele costuma atacar a igreja católica, entendeu? Então assim, ele não sabe se defender, então a defesa dele é atacar outras pessoas, né? Como ele falou, se tem pastor roubando, tem padre roubando também. Então ele tem que aprender a defender a situação dele sem precisar atacar outras pessoas. Então, eu não vejo como uma proibição ao pagamento do dízimo, certo? Eu vejo um alerta ao uso que se deve ter nesse dinheiro. Se existem pessoas que estão usando isso para enriquecimento ilícito, se tem pessoas que estão usando o dízimo para se favorecer em cima de outras situações, isso a pessoa ela vai ficar diante de Deus e ela vai pagar pelos seus atos, entendeu? Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam ajudar a igreja. Por exemplo, na igreja católica não é obrigado a pagar 10%. O que você der é recebido de bom grado, e a pessoa que não puder dar, ela não tem nenhum tipo de penalidade, não tem nenhum tipo de condenação, nem ameaça, nem esse tipo de coisa. Mas o que a gente vê nas igrejas protestantes é o mau uso do dinheiro. Mas eu não acredito que exista uma proibição de pagar o dízimo. Entendeu? Ok. Na sequência aqui, o Fábio ele foi citado. Eu vou passar a palavra para que o Fábio possa também argumentar a fala do Francisco, tá? É isso aí. E aí, Fábio? A fala do Francisco, cara, como é que você vê? Seu microfone está mutado. Sobre a fala do Francisco, de maneira nenhuma ataquei religião nenhuma. Eu só citei sobre o nosso argumento que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Porque estão falando sobre os pastores, mas não falam sobre os padres. Só isso eu falei. Não ataquei nenhuma religião.
né? Estão falando sobre a respeito disso, né? Eu sei que na católica entra a oferta, o dízimo todo dia, né? E se tiver roubando, tanto como o pastor como os padres, tudo rouba também, porque desvia o que está ofertado na igreja, né? Só que o dízimo, né? O dízimo é continuidade, meu irmão Francisco. Vocês falam que não devolve, mas lá na igreja de vocês, vocês devolvem mais além daquilo que é necessário. Né? Se é 10%, vocês devolvem 20%, 30%, 40% na igreja católica. Né? A pergunta para o senhor nessa manhã como é a maneira que vocês sobreviverem na igreja católica, o dízimo, a oferta para vocês é um momento de salvação para vocês lá na igreja católica? Isso é para salvação? Que a oferta serve para a nossa salvação? Isso. A caridade para vocês, ela serve como uma salvação? Bem, que a caridade ela é diferente da oferta, certo? A oferta é aquilo que você dá de dinheiro e a caridade é aquilo que você pode ofertar. Nem sempre é dinheiro. Pode ser o seu tempo, pode ser um trabalho que você faça dentro da igreja ou fora da igreja, no hospital, num presídio. Isso é a caridade, entendeu? Então ela não está relacionada diretamente com a oferta. É óbvio que quando eu oferto alguma coisa na igreja, seja ela católica, seja ela protestante, eu estou contribuindo para o crescimento da obra de Deus, sim. Entendeu? O que o pastor vai fazer, ou o que o padre vai fazer, ou o que o presbítero vai fazer, ou qualquer outro presidente da igreja, o que ele vai fazer com o dinheiro, isso é ele e Deus, entendeu? Eu dou de bom coração, eu dou de bom grado, mas o uso desse dinheiro não pertence a mim, pertence ao dirigente da minha igreja. Se ele vai usar de bom grado, ótimo. Se não for usar, ele vai prestar contas diante de Deus do que ele fez, entendeu? Ô Francisco, quem não dá o dízimo está roubando a Deus, na sua opinião? Não. Ô Fábio, na tua opinião, quem não dá o dízimo está roubando a Deus ou não? A cega do dízimo? Tá roubando ou não tá roubando se não der o dízimo? Para você ali que tá falando Malaquias, quem ele tá roubando ali? Eu tô te dando a pergunta, na sua opinião. Tá roubando ou não tá roubando quem não dá o dízimo? Para mim tá roubando. Tá roubando? A Bíblia diz que os roubadores, ou aqueles que furtam, não vai pro céu. Por quê? Porque quem tava roubando, quem tava recebendo. E quem tá recebendo, não tá aplicando aquilo, tá roubando. Assim, se quem não dá o dízimo, de certa maneira, na sua visão, está roubando, a Bíblia diz que os roubadores não vão para o céu. Quem não dá o dízimo corre o risco de não ir para o céu? Não, mas depende do seu perdão. Pode ir para o céu através do perdão. Só tem um que você já está condenado, é blasfemar. Não, a pergunta é bem simples. Se já quem não dá o dízimo, de certa maneira, está roubando, e a Bíblia diz que os roubadores não irão para o céu, quem não é dizimista está correndo o risco de não ir para o céu? Não. Então não é ladrão. Não. Quem é ladrão não é quem devolve. Ladrão é quem está aplicando, quem está recebendo, não é quem está devolvendo. Uai. Não. Tem uma diferença. Quem está devolvendo e quem está desviando. Né? O pastor, ele pode ser dizimista, mas ele está sendo condenado não daquilo que ele está dizimando, daquilo que ele está desviando. É que eu falei assim, Fábio, quem dá o dízimo, não quem recebe ou quem faz alguma coisa com o dízimo, não é isso. É quem dá, quem não dá o dízimo. Eu não estou dando o dízimo. Isso. De certa maneira, como o senhor falou, é um roubo? Não. Mas você acabou de falar que é. Presta atenção na minha pergunta. Eu não dou o dízimo, eu não dou. De certa maneira, eu estou roubando, porque a Bíblia diz roubará o Senhor a Deus. Aí você falou que é um roubo. Na minha opinião, é um roubo. Você não acabou de falar? Não. Fiz uma pergunta para você quem era o ladrão naquela época, lá em Malaquias. Eu não afirmei que era um roubo. Eu estou fazendo a pergunta quem era que estava roubando lá em Malaquias 3:10. Já que você está fazendo a pergunta, eu estou fazendo outra pergunta. Quem era que estava roubando Malaquias 3:10? Sim, para você é um roubo? Quem não dá o dízimo é um roubo? Não, para mim não. Mas eu quero afirmar com você. Perguntar quem era aquele que estava roubando Malaquias 3:10. Para mim, eu não levo isso aqui como um roubo. Não é roubo? Para mim, eu não levo isso aqui como um roubo. Na fala anterior, o senhor falou que chega a ser roubo. Não.
Eu nunca falei que dízimo é roubo. Não, quem não dá o dízimo, quem não... Eu nunca falei que dízimo era roubo, nunca falei que é obrigatório. Tá, tudo bem. Ô Adriano, você tá aí? É que o Adriano tá um pouco quieto ali, vamos... Ele falou, ó, o pessoal tá falando que você falou aí, ó. Eu pergunto pra você, quem tava roubando lá em Malaquias 3:10? Oi, Francisco. É porque assim, as pessoas têm como base as grandes igrejas... Uai, o Wes pergunta, mas não responde? Não, eu vou responder sim. Famosas, entendeu? Mas assim, a grande realidade do Brasil, pelo menos nas regiões menos favorecidas economicamente, as igrejas evangélicas, elas não vivem essa afirmação que as grandes igrejas vivem, certo? A realidade das igrejas evangélicas no Ceará, no Amazonas, no Pará, é totalmente diferente dessas igrejas midiáticas, entendeu? Então, assim, eu acompanho, porque o restaurante que eu trabalho é doador de casas de recuperação de pessoas com vício, entendeu? Tanto casas coordenadas por protestantes, como casas coordenadas por entidades católicas. E as condições de pouco dinheiro que essas entidades têm é muito grande. Eles não têm dinheiro para comida, eles não têm dinheiro para medicação, eles não têm dinheiro para essas coisas, entendeu? Então, você fazer uma cultura de que o dízimo não é... Estão dizendo até que o dízimo é como se fosse um pecado você pagar o dízimo, entendeu? Mas a realidade das pequenas igrejas, das igrejas da região do Nordeste, do Norte, eles necessitam sim da boa vontade das pessoas para poder eles manterem as boas obras de caridade que eles têm. Essas igrejas que mantêm casas para recuperar pessoas com vícios de droga, vícios de bebida, pessoas em situação de rua, elas necessitam sim que as pessoas auxiliem. Não é porque pastor A ou pastor B compra jato, compra mansão, viaja para o exterior, que a grande realidade das igrejas protestantes, e aí, Fábio, eu defendo as igrejas protestantes nesse sentido, entendeu? Eu não preciso atacar a fé de outra pessoa para defender a minha fé, mas a realidade dos pastores de verdade que doam sua vida para o ministério de Cristo, que doam sua vida para os mais necessitados, eles precisam sim da ajuda das pessoas. Então, se você é um dizimista de uma igreja que você vê o pastor comprando uma mansão, se torne um dizimista de uma igreja que o pastor dá a vida para salvar as pessoas que estão em situações de rua, que estão em situações de vício, entendeu? Dê o seu dízimo para quem realmente vai fazer um bom uso do seu dízimo, e não guarde para si próprio com a desculpa de que não deve se pagar o dízimo. Só escolha para quem você vai dar o seu dízimo. Se seja 10%, se seja 5% ou 1% do que você ganha, escolha melhor para quem você vai dar. Pesquise qual é a vida daquela pessoa para quem você vai dar o dízimo, se ela realmente é uma serva de Deus, seja ela um pastor, seja ela um padre, um presbítero ou qualquer pessoa, entendeu? Devolva sim o que você tem de sobra da sua vida, seja o seu dinheiro, seja o seu tempo, seja a sua oração, e devolva realmente para quem vai fazer bom uso. Porque não é o mau uso do dinheiro que vai tornar o dízimo impuro, entendeu? Mas é o bom uso do dinheiro. Então, se você tem condições de encontrar uma pessoa que vai fazer bom uso do seu dinheiro, pague a ela. Você pode se congregar na igreja que você quiser, mas procure fazer o bom uso do seu dinheiro e dê a oferta para quem realmente vai fazer bom uso daquilo. Ok. Ô Adriano, rapidinho, o Fábio me fez uma pergunta. Vai lá, Fábio, faz uma pergunta para mim. Embora eu tô aqui mais para mediar, mas fez uma pergunta e quer ouvir a minha opinião. E já eu passo para o Adriano Cruz continuar aqui o bate-papo. Sim, Fábio. Não, eu já ouvi, eu vou deixar você tranquilo aí, quem estava roubando lá era os fariseus. Só que o irmão Francisco, o senhor vê, ninguém atacou a religião não, varão, ninguém atacou a religião. O irmão Adriano está aí, nós estamos trazendo um argumento aqui tranquilo, sarado,
Ninguém está atacando a religião nenhuma, estou trazendo acerca do tema. Ninguém pode atacar, falar só o pastor, fala também sobre o padre, e todos faz parte de uma religião. Todos estão em cima do altar recebendo as ofertas, recebendo uma doação, recebendo um dízimo. Então, nós temos que ser mais justos, não falar só nos pastores, descer o cajado nos pastores, mas também nos padres, também que está lá desviando dinheiro também. Tá? Aqui isso é uma afirmação que eu tenho. Vou falar mas agora. o senhor viu como eu consegui defender o dízimo até para pastores, sem precisar atacar pastor? Entendeu? Então eu não preciso defender o dízimo atacando o mau uso que outras pessoas fazem, entendeu? É só você falar para que você... O irmão Ferro Francisco, é porque o Adriano falou, assim, acerca dos pastores. O pastor rouba isso, aquilo. Eu fui trazer só um argumento, irmão, não é só o pastor, também os padres também tem isso. Ninguém está atacando ninguém, tá? Ok, vamos passar para o Adriano aqui, que está lá no Google. Tô brincando. Vai lá. Achei aqui no... Eu acredito que a minha participação já finalizou. Eu vou descer para você subir direitinho, então você subir outra pessoa que você quiser. Francisco, valeu, cara, pela tua contribuição aqui. Muito obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado, Wesley. Bom dia, Adriano. Bom dia, pastor Fábio. E desculpa aí as pessoas da Rosa que acharam que eu falei demais. Não, desculpa não, cara. Tá certo. Tá todo mundo errado aí, ó. Tô brincando. Valeu, Francisco. Até a próxima. Belezinha, deixa eu descer. O meu dízimo aqui foi 7 moedas, viu? Valeu, Francisco. Quem é que queria subir aí? Tinha um cara aí que queria refutar o Adriano. Me sobe aí que eu vou refutar o Adriano, que não sei o quê. Sim, Adriano, enquanto eu subo aqui, pode continuar aí, cara. Vamos lá. Malaquias capítulo 3, ele tem um contexto. Ele começa no capítulo 1. No capítulo 1, tem algo interessante lá, ó. Você lê a partir do versículo 7, diz assim, ó. Aliás, versículo 6. O filho honra o pai e o servo seu senhor, portanto, se eu sou o pai, onde está a honra que me deve? Aqui é Deus falando por meio de Malaquias, né? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Diz Jeová dos exércitos a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês dizem, como desprezamos o teu nome? Aí Deus responde, apresentando alimento impuro no meu altar. E vocês dizem, como te tornamos impuros? Eles respondem, dizendo, a mesa de Jeová é desprezível. E ao apresentar um animal cego como sacrifício, dizem, não faz mal. E ao apresentar um animal manco ou doente, dizem, não faz mal. Portanto, tente apresentá-lo ao seu governador. Será que ele vai se agradar de você ou receberá com favor? Diz Jeová dos exércitos. Ou seja, Wesley, ali não era simplesmente os fariseus, era toda a nação de Israel. Todos eles tentavam quem deveria receber. Eles estavam roubando a Deus. Lembrando que aquilo era para a nação de Israel. Somente para a nação de Israel. Isso não tem absolutamente nada a ver com os dias atuais. Ali era uma situação de um contexto histórico específico que deixava claro ali que era para eles, era sobre eles. Então eles traziam ali ofertas, mas de animais defeituosos, aleijados, mancos. Então isso era uma ofensa contra Deus. Quando você chega no capítulo 2, a treta continua. Aqui, ó, do 1 ao 9. Eu não vou ler tudo, mas se você ler bem no versículo 9, olha qual é a relação, olha o que Deus fala por toda a nação de Israel ter roubado a Deus no sentido de não trazer o dízimo completo, eles traziam parte e não completo o valor que deveria ser dado, né, o dízimo que deveria ser pago. Aí Deus fala assim, ó, versículo 9, Malaquias 2:9. Portanto, farei que vocês sejam desprezados e rebaixados diante de todo o povo, visto que não guardaram os meus caminhos, mas mostraram parcialidade ao aplicar a lei.
Então Deus está condenando aquela atitude daquele povo. E aí chegamos em Malaquias 3:10, onde mostra ali Deus dizendo que eles estavam tentando roubar a Deus, porque não estavam fazendo suas doações da forma como Deus havia estabelecido, né? Por pelo menos 3 motivos. Eles não traziam o dízimo completo, eles ofereciam animais defeituosos, e os sacerdotes também eram culpados, porque recaía sobre eles. Então, veja bem, o texto que é muito usado aí nas igrejas é esse, para dizer que a pessoa que não doa está em maldição, o que na verdade não é o que a Bíblia ensina. O dízimo, ele não é para cristão de 2025. Se você que está nessa rolagem, 111 pessoas, se você paga o dízimo, você está sendo enganado. Eu não vou botar a culpa só em quem pede o dízimo, não. Vou botar a culpa também em você que dá, porque você dá o dízimo hoje porque você é um ignorante. Por que você não estuda a Bíblia sobre esse assunto? Vai lá, pesquisa tudo sobre dízimo dentro da Bíblia, que com certeza você vai parar de dar dízimo. Se você doa dízimo para pastor, é porque você se deixou ser enganado por ele. É culpa sua também. É culpa da sua ignorância. Você deixa que o pastor fale tudo o que você tem que fazer. Se ele disser assim, cara, faz o seguinte, vende tua casa e traz aqui para ofertar para Deus. Deus não precisa de R$1 seu, cara. Mas se você faz isso é porque você é ignorante. Só paga dízimo hoje quem é um analfabeto bíblico, quem é ignorante. E os pastores charlatões se aproveitam da sua ignorância bíblica para violar, eu ia usar uma palavra mais pesada, mas para violar a sua inteligência. Então, eu deixo um incentivo aqui para você que paga dízimo, pesquise o assunto dentro da Bíblia e depois você questiona o seu pastor. Aonde foi que ele encontrou na Bíblia base para você pagar o seu dízimo hoje em 2025? Faça isso, porque enquanto você não fizer, você vai continuar sendo um leigo bíblico enganado pelo sistema religioso falso.